Alô, galera da produção, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje sobre direito autoral com a especialista, advogada experiente, querida Guta Braga, tá? Sejam todos bem-vindos. Tanta coisa, né, para falar de direito autoral. Direito autoral é um mundo à parte, né? É bem complexo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Tem várias vertentes e eu tenho a honra aqui de receber a Guta hoje, que sabe tanto de direito autoral. Tem tanta coisa bacana aí para passar para a gente. Então, quem quer saber mais sobre esse tema, anota as perguntas. A gente vai fazer um grande bate-papo aqui. E a Guta é uma parceirona. Olha a Guta aí, gente, chegando na área. A Guta é uma parceirona, manja muito de direito autoral. Então, eu já vou aproveitar para chamar ela, para apresentar ela e dizer que é uma honra recebê-la aqui para falar desse tema às 9 da noite, no meio da pandemia. Te chamando aí, querida. Nós estamos aqui nos estúdios da Tom Cult, direto de Floripa. Bem-vindo, Terence Martinelli. Um beijo, querido. Olá! Queridíssima! Boa noite, Guta! Boa noite. Obrigada por esse convite maravilhoso. Que frio é esse em Floripa? Floripa, sul do Brasil, inverno, friozinho, né? Gente, aqui no Rio tá frio. Aqui, quando começa assim um pouquinho frio, a gente já tira o casaco de lã. Ou seja, se você tá tirando o casaco, é porque realmente deve estar muito frio por aí. Tá friozinho, sim, mas tá gostoso, né? Dá para tomar um vinhozinho Oh, e coisa comer. boa. E diz que aqui nós estamos em Santa Catarina, né? Mas diz que no Rio Grande do Sul tá muito frio, tá 4, 5 graus, tá abaixo de zero na serra. Bem Uau, bom lá para bem mais quem frio. gosta. Um Pro dia a dia é vinhozinho. complicado. Bom, bom. Tem que vir nos visitar aí uma hora dessas, quando passar a pandemia, para desfrutar um pouquinho da Serra Catarinense aqui. Sem dúvida, estarei te visitando. Com Obrigada mais uma vez certeza. pelo convite, tá? Já estou vendo que tem uma galera aqui. Eu estava fazendo uma outra live sobre sample. Aqui, estão todos aqui. Adoro. Bom saber que vocês não estão fazendo happy hour sem mim. Daquela assim, eu não vou e ninguém vai, né? Exatamente. Mas o rap é aqui hoje. Mas tô Lindo. vendo o Gui da Fonolite, o Gui que é aqui de Floripa também, né? É ele que estava comigo na outra live, a Carla Eu, Arminda. Olha, a gente ia fazer um seja, after, olha. Adoro. a Guta tá fazendo mais live que o Gustavo Lima, né? É verdade. Sensacional. Não, muito bom. E eu entrei na live de vocês lá pelo YouTube. Eu tive lá prestigiando, dando uma olhada, né? Que bacana. E Gostou? sobre. Deu para pegar algo bem complexo o assunto, né? A Vi gente uns 15 falando minutos, sobre sample. bem complexo, bem bacana. Eu fui lá dar uma espiadinha. Eu falei, vou lá dar uma inspirada, ver o que tá rolando pra gente entrar na nossa live aqui. Mas que Bacana. bom te receber, querida Guta. Obrigada mesmo. E sejam todos bem-vindos. A Thaís Feijão, aí, musicista do Rio, tá entrando também. Olha que bacana. Maravilha. Guta, Lindo. querida, então, eu vou pedir para a gente começar a nossa live de hoje, pedindo para te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua trajetória, por acaso, se tiver alguém aqui que ainda não conhece todo o a trajetória mesmo, né? Um pouquinho da tua experiência, contar para a gente, e aí logo depois a gente começa a falar aí do direito autoral, desde a criação, que a ideia hoje, Guta, é trabalhar um pouco o caminho, né, do registro de obra e todo, digamos assim, nessa horinha, né, todo o passo a passo, digamos assim, do direito autoral para os músicos, artistas, produtores que não conhecem esse caminho e para que durante a live também, quem tem dúvida, possa ir perguntando e entendendo como que faz para fazer o registro da obra e todo o percurso, né, até a monetização. Eu acho que é isso que é importante a gente passar um pouco na live de hoje. Perfeito. Olha, e também gosto de receber perguntas, né? Depois a gente dá um check aqui nas perguntas da audiência. Bom, eu Maravilha. comecei a trabalhar nessa área, foi no início dos anos 90. Eu comecei numa editora, na Warner Chappell. Comecei por acaso, porque eu tinha trabalhado numa rádio, e a pessoa que trabalhava comigo na rádio foi para a Warner Chappell e me convidou. E, na verdade, eu não tinha o menor interesse.
Eu achava que direito autoral só se restringia ao ECAD. E aí tudo eu falava, não, eu vou trabalhar no ECAD. Né? Até hoje, né? Quando eu falo, trabalha com direito autoral, você trabalha no ECAD? Todo mundo acha que direito autoral se restringe ao ECAD. E não é bem isso, obviamente. Depois da Warner Chappell, trabalhei em outras editoras, gravadoras também. E quando fui para a Nokia em 2018, eu me apaixonei por tecnologia. Na Olha, verdade, foi em 2000 quando eu comecei no eMúsica. Eu fui a primeira funcionária do eMúsica. O eMúsica foi a primeira plataforma de música digital aqui no Brasil, de venda de música, né? A gente teve a Usina do Som, outras coisas acontecendo, mas o eMúsica foi a primeira plataforma de venda de música através do download, muito, muito antes até do que a Apple. Então, assim, nós fomos bem precursores. Só haviam, na verdade, três agregadoras, três lojas, o eMusic, o OD2 em Bristol, na Inglaterra, e aqui o eMúsica. Então, assim, eu estava fazendo na época uma pós-graduação em marketing no FGV, eu estava assim muito ligada, querendo fazer coisas novas. Nessa época eu trabalhava no jurídico da Sony Music gravadora, e apesar da minha família querer me matar por eu sair da Sony, né, uma empresa, enfim, conhecida, com nome, estabilidade, e trabalhar na época que se chamava de bolha, né, porque as empresas, essas startups eram conhecidas na época como bolhas, era uma coisa tudo muito embrionária na época, uma coisa muito nova. E nessa época, em 2000, lembrando que o Napster surgiu em 1999, a indústria não queria saber de música digital, ninguém queria falar sobre música digital. Então, eu estava ainda assim na contramão do que a indústria esperava, né, queria, mas ainda assim inovando e vendo novas formas de trabalhar com música. Para mim foi um privilégio esse convite que eu tive do Alexandre Agra e Cláudio Campos, na época, fundadores do eMúsica. que legal. Depois disso, o Nokia, que para mim foi um divisor de águas, uma empresa gigante, global. Teve uma fase, inclusive, que eu trabalhava mais com pessoas fora do Brasil do que no Brasil. Aprendi muito, e eu sou muito curiosa, eu sempre gosto de aprender coisas. Eu acho que quem trabalha com música, principalmente na nossa área, né, que é tudo muito burocrático, está sempre ligado com o que tem de novo, procurando, porque é sempre coisas novas acontecendo, né? Sim, Então, isso me desperta muita, muita atenção. muito legal. E muito legal essa. Eu fico muito orgulhosa, como mulher da música, de ver a trajetória da Guta, né? Porque, gente, não querendo falar mal, mas é um mercado extremamente masculino, né, Guta? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem o Women in Music, né? A gente já falou até, tem o Reverbera, que fazemos Sim, parte juntas, né? Movimento de sim, mulheres, mulheres produtoras, mulheres de festivais, mulheres guerreiras. sim. É, Então, e também tem a questão do podcast, que eu não comentei, que é um podcast que eu fundei com mais três amigos, o Gotti, Fábio Silveira e Bruno Costa. Convido a todos, se puderem ouvir, eu acho que vai ser muito bacana, porque quem trabalha na indústria, o podcast é todo voltado para assuntos relacionados à indústria. É sempre um aprendizado, temos vários Uau! convidados, é bem interessante. Que Além disso, legal! além disso, tem um Onde é que grupo no encontra o Facebook, podcast, Guta? em todas as plataformas, em todos os DSPs, todos os serviços, onde você utilizar o Spotify, Deezer, Apple, onde o seu serviço de música, você pode procurar Fast Forward e você acha fácil. Ah, Então, que nós baita temos dica. bem, bem interessante. Eu também tenho um grupo no Facebook chamado Música Copyright Tecnologia, onde eu discuto assuntos, sempre faço posts. É meio um clipping, Sim, né, do que acontece no Brasil. maravilhoso, maravilhoso. Eu vejo todo dia de manhã a Guta tá lá, posta nesse grupo e a gente fica sabendo as notícias do Brasil e do mundo nessa área através da Guta. Parabéns por esse Exatamente. trabalho também, Guta. Então, esse trabalho eu fiz muito inspirada no que eu aprendi na Nokia, né? Que a gente sempre estava buscando essas informações que a gente chama de business intelligence, que é o BI, né? De estar acompanhando o que está acontecendo. E aí eu Sim, trouxe isso para o Brasil, porque, na verdade, nunca existiu. Aqui, primeiro, no Brasil, tem poucos veículos que trabalham focados, né, nesse assunto. No exterior tem sim. muito mais.
Sim. Então, a minha ideia, na verdade, eu não tenho nenhuma receita, nenhum ganho econômico sobre isso. Eu tenho esse grupo, eu tenho um blog, que também é clipping, porque eu não tenho tempo para escrever, infelizmente. Agora eu vou começar com alguns colaboradores para poder escrever, porque eu trabalho, parece que eu não faço nada, que eu só faço post o dia inteiro, mas não, eu trabalho bastante. Então, tem isso, tem o MCT também presente no Instagram, que é por onde eu estou entrando hoje aqui para conversar com você. Então, olha, quem quiser ficar ligado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanha o MCT, e aí, enfim, é para trocar ideia com quem faz parte do grupo. A gente está ali, não é para dar aula de nada, é para aprender todo dia, todo mundo junto. Essa é a ideia primordial. Muito bom, muito bom. Bom, gente, como vocês viram, a Guta está aí na ponta da indústria da música, né, trazendo muita informação sobre o mercado, gravadoras, show business, né, direito autoral, e está muito conectada com muita gente. Eu ouvi na live dela hoje dizerem que, às vezes, para acessar alguns direitos autorais, algumas obras de determinados artistas ou gravadoras, só acessando a Guta. Também, com tanto tempo de trabalho, era o mínimo que eu poderia fazer, né? Conhecer algumas pessoas, fazer o dever de casa, né? Eu peguei esse pedaço da live que o Gui falou isso, né? Eu falei, ah, pois é, que legal. Não, e a Guta é tão nova, né? Mas imagina, tem uma trajetória Imagina, eu linda podia aí. estar tricotando, cozinhando, faço isso tudo, ainda Nem faço. tanto, amiga, não, não é para tanto assim também, né? Mas tá muito lindo esse trabalho inspirador, Guta, que tu vem fazendo, né? E, Obrigada. então, assim, gente, essa live depois vai estar no IGTV, quem quiser rever, ver tudo que a Guta tá falando, que vai pintar muita dica legal aí. E obrigada já quem está aqui conosco assistindo. Prepara as perguntas aí que a gente vai começar o tema. Querida, eu queria te perguntar uma coisa bem básica, só para a gente começar a falar sobre o tema, né? Qual é, então, o primeiro passo para aqueles artistas que ainda não têm noção de como registrar a sua obra e como começar a monetizar? O que que você, com toda essa experiência, recomenda a pessoa fazer? Essa pergunta é muito importante, principalmente hoje em dia, com a questão do digital, né? Porque tem muitos autores que não têm acesso à sua receita. Às vezes eu encontro com amigos autores e pergunto: e aí, está recebendo digital? Aí a pessoa fala: ah, estou recebendo muito pouco, é muito pouco dinheiro. Realmente é muito pouco dinheiro. Mas aí eu pergunto: de quem você está recebendo? Aí a pessoa fala: ah, eu recebo da minha sociedade autoral, né? Que é o que vem coletado pelo ECAD. O que é preciso entender é que o que você recebe através da sua sociedade é só uma parte do direito, né? Que é o direito de execução pública, que foi decidido que existe execução pública no streaming. Então, direito híbrido. Só que você tem uma parte, que é o direito de reprodução, que se você não fizer parte de alguma editora ou algum hub que possa coletar para você esse autoral, você realmente não vai receber. Certo. Então, o primeiro passo. O primeiro passo vou lá do início do início. Você está no estúdio, ou você está compondo, não entrou, você não é artista e você nem entra no estúdio, porque não necessariamente um compositor é artista. A primeira coisa é você definir qual é o seu percentual na obra com os seus parceiros, né? Muitos pegam 100%, dividem pelo número de autores que estão ali inclusos na obra, outros dividem de forma diferente, porque entende que, ou ainda mais com rap, hoje tem o beatmaker, tem um produtor, às vezes o produtor também entra como autor, tudo é possível se combinado. Então, o que se tem que fazer é atribuir um percentual para quem está ali participando daquela composição. Eu já ouvi Certo. gente falar que por estar no estúdio comendo pizza, se a pessoa perguntar, essa letra tá boa? Não, bota a palavra amor, já quer participar da autoria. Então, até nessa hora você tem que tomar cuidado quem você chama para compor com você, porque pode ter um bicão ali que coloca só uma música e vai querer o percentual também. Então, e Nossa, música, direito autoral, a gente está falando de patrimônio, né? A certo. obra é um patrimônio. E isso, inclusive, passa para os seus herdeiros. O rendimento dessas obras passa para os seus herdeiros. Então, vamos lá. Você combinou o percentual de qual vai ser o percentual de cada autor. O ideal é que você tenha uma sociedade. A sociedade autoral, ela trabalha com o autor, trabalha com o artista e trabalha com o produtor fonográfico. O produtor fonográfico pode ser o próprio artista, pode ser uma pessoa física.
não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica, um selo. Sim. E ele, autor, se ele tiver uma pessoa jurídica, ele pode ser selo, pode ser um produtor fonográfico e também pode ser uma editora. Então, existem várias possibilidades aí. Mas começando do básico, para não confundir muito, você é autor, você determina o seu percentual, você faz parte de uma sociedade importante. Nós temos 7 sociedades, precisava tanto, né? Mas são 7 Uhum. sociedades de gestão coletiva no Brasil. Então, você escolhe essa sociedade para fazer o cadastro dessa música. Por quê? Porque quando essa música, obviamente, você vai fazer isso porque a música foi gravada, ela está gerando receita. Sim. Então, é para que o ECAD possa arrecadar as receitas geradas pela execução dessa música. Então, essa é a parte da execução pública. A outra parte é a parte dos direitos de reprodução. Antigamente, você sozinho como autor, você poderia fazer essa gestão diretamente. Hoje é impossível. A gente está falando aqui de serviços que têm 70 milhões de músicas. Como é que você vai Nossa. identificar a sua música dentro desse universo? Fora isso, é quase impossível, eu não digo que seja impossível, mas quase impossível que você tenha um contrato com o serviço de música diretamente para receber esses direitos. Porque você precisa ter a possibilidade da gestão desses direitos, ou seja, gerar relatórios. Então, uma pessoa sozinha ela não consegue fazer isso. Então, é Não importante tem que ela nem tenha uma ferramentas, né, editora. Guta? Exato, tecnicamente falando, não vai ter. Então, essa gestão direta. Antigamente era assim: ah, eu quero gravar sua música, você ia lá, autorizava gravação a gravação. Esquece, hoje não é possível. Como é que você pode fazer? Você pode criar a sua editora e você pode levar essa editora para ser administrada por uma outra editora, uma editora maior, pode ser uma editora estrangeira, como Sony, Warner Chappell, tem algumas no mercado, Universal Publishing, tem editora da Som Livre, que agora é Globo, né, mudou o nome. Então, existem Uhum. várias possibilidades. Existem sociedades também que estão fazendo essa gestão. Geralmente, elas administram também editoras. Não são todas as sociedades. Então, se você trabalha com alguma sociedade, você pergunta: olha, você está fazendo, está coletando receitas dos direitos de reprodução para entender se essa sociedade vai poder te atender. Ou você pode também assinar a sua música diretamente na editora. Pode ser uma editora grande, uma editora pequena. Então, você pode editar essa música pelo prazo legal de proteção da obra, ou seja, perpetuamente. Perpetuamente não, porque é 70 anos, né? Tem Sim. a parte em que ele está vivo, depois 70 anos depois da morte do último autor da obra, depois da morte dele, todas as músicas caem em domínio público. Então, ele pode assinar dessa forma, ou ele também pode determinar que a editora administre a obra dele ou controle a obra dele por um determinado tempo. Existe Sim. essa possibilidade também. A editora Certo. hoje eu acho muito importante, porque o trabalho da editora não é só coletar no digital, tem todo um outro trabalho, sincronização em TV, que também é um grande trabalho, um trabalho bem braçal e que a editora faz. Impossível o autor sozinho ter acesso a todas essas informações. Certo. Então quer dizer que a parte do direito autoral que a associação não consegue, digamos assim, contribuir na monetização, a editora conseguiria, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje, eu acho que hoje a editora ela tem um papel fundamental. Com certeza, com certeza. E a editora é a mesma agregadora, Guta? Porque é isso que eu queria te Não, perguntar. não. Qual é o Editora, papel da agregadora? tá, vamos lá. A gente tem dois trabalhos aqui, né? A parte de direito autoral, que é ligada aos Uhum, autores, e tem a parte de direitos conexos, parte da gravação. sim, A agregadora, ela, assim como você precisa de uma editora para administrar os seus direitos autorais, você precisa de uma agregadora para levar as suas masters, os seus álbuns para os serviços de música. sim. Então, se você tem uma gravadora, obviamente,
a gravadora vai fazer isso. Se você tem um selo pequeno, você vai precisar desse agregador. Nós temos alguns agregadores aqui no Brasil. E se você for artista independente, também como pessoa física, produtor fonográfico, você também pode distribuir através dos agregadores. Os agregadores nada mais são do que um hub para que você consiga colocar a sua música nos serviços de música. Sim. Como todas as plataformas, por exemplo. Sim, o agregador, distribuidor digital, tem vários nomes. É o que vai te Sim. levar para o Spotify, para o Deezer. Você sozinho, Uhum. você não consegue colocar a sua música. O Spotify até tentou fazer isso, mas abortou a missão em menos de um ano. Muita. Arrepiou, como diz o outro, né? Não sei se foi uma questão política, entendeu? Por conta dos acordos com as gravadoras. Eu não sei exatamente qual foi a razão deles não terem continuado com esse trabalho. Mas, enfim, não fazem mais isso. Sim, sim. Eles têm uma agregadora. Eles têm uma agregadora que trabalha como qualquer outra agregadora, entrega em todas as plataformas, não exclusivamente ao Spotify. Sim, pois é, muito bom, querida. E aí a gente vê, né, Guta, como que é complexo o caminho. Por isso que eu também te fiz essa pergunta básica, né? Porque não é o básico, mas é a base de tudo, na verdade, né? Sem Porque dúvida. senão a gente pode sair aí pegando o caminho errado. E o Pepe Vento aqui está perguntando como criar uma editora. Como criar uma editora? Muito bom. Seu contador é a pessoa. Então, Ah, é um CNPJ de editora. exatamente. Se você tem um selo, você é produtor fonográfico. Então, você pode Uhum. colocar lá na natureza, né, da operação da sua empresa, produtor fonográfico e edições musicais. Pronto, você já é uma editora. E aí, o segundo passo é você ter um contrato de edição, que essa parte burocrática também é importante, né? Um contrato de Sim, edição dessa obra com a sua editora. Então, você assinando com você mesmo. sim. E você ainda pode assinar amigos, enfim, seus parceiros, colocar na sua editora, porque essa situação é com são muitos autores que estão sem receber seus direitos de reprodução. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que. E aí, por exemplo, se eu tenho uma obra e eu vou fazer um registro numa associação, né? Eu tendo editora, eu tenho também para essa parte que cabe à associação, eu preciso mesmo com a editora também fazer parte de uma associação. São os dois caminhos, digamos assim. Na verdade, quando você faz parte de uma sociedade de gestão coletiva ligada ao ECAD, Uhum. primordialmente essas sociedades trabalham com direitos de execução pública. Sim, A gente não está falando aqui dos direitos de reprodução. Mas hoje, entendi. algumas sociedades estão trabalhando com direito de reprodução. Então, você pode trabalhar com essas sociedades para fazer essa arrecadação. Mas isso é uma coisa muito nova, não é uma coisa histórica, entendeu? O mercado não funcionava assim. Essa Sim. foi uma solução que foi encontrada para poder atender esses autores independentes. E também seria mais um nicho de mercado, né? Porque, pelo que você falou, muita gente não sabe disso, acha que estando só na associação já está cobrindo toda a necessidade de acesso à receita dos direitos autorais. E não é verdade, exatamente. Exatamente. Pô, que interessante, que bom que a gente tem participado de festivais. Eu até conheci a Guta no festival de um amigo em Porto Alegre, do Heron, o Mate, né? Foi a primeira E vez que a gente se viu, verdade. e como é importante trazer essas informações para a cadeia, né? Porque o pessoal não sabe disso. Eu acho que a gente está passando no Brasil, como você falou, por um processo de profissionalização maior do que nunca, através do que os festivais vêm promovendo de movimento da cadeia produtiva, né, Guta? Pelo menos assim, digamos, mais nessa nova safra, nessa nova geração de músicos, né? Essa geração, até por ser uma geração que vem dessa época já de internet, de Google, já vem de uma época de redes sociais, que é uma geração que tem muito mais acesso à informação do que nós tivemos há 20 anos atrás, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Assim, são duas medidas aí, né? Porque a gente hoje tem muito mais informação, muito mais acesso, mas também tem muita porcaria, né? Então,
Você, Sim, além disso, tem que ter o pensamento crítico para poder entender ali o que é verdade, o que não é. Isso tem a ver com a rede como um todo, né? Hoje você tem muitos selos que estão surgindo para criar essa solução para os artistas. Os contratos às vezes nem são tão assim bons para os artistas. Eu tenho visto, né? Eu trabalho com contratos, com negociação de contratos, então eu tenho visto coisas muito, muito difíceis no mercado, pessoas que montaram selo ontem e querendo que os artistas assinem contratos absurdos. nossa, O artista às vezes está em início de carreira e às vezes nem tem compreensão do que está escrito naquele contrato. Então, assim, não estou aqui vendendo serviço, mas eu sim. acho que se você tem um contrato, procure uma pessoa para te ajudar. Não precisa ser um advogado necessariamente, pode ser até um amigo que entenda um pouco melhor que você, ou estar trocando. Assim, o que eu tenho feito muito é isso, levar informação para os autores e para os artistas, para eles terem o mínimo de entendimento do que eles podem fazer, boas práticas, o que não fazer, né? Então, se você tem um contrato em que, no mínimo, você não está se sentindo confortável, às vezes a pessoa, o artista, ele fica muito ansioso, né? Não, eu preciso colocar minha música na rede, é o meu primeiro selo. Às vezes, esperar, dar um passo atrás é importante, sabe? Não ter essa ansiedade, porque quando você assina um contrato ruim, você pode estar se prendendo e comprometendo a sua carreira de uma forma que depois é muito complicado para você sair desses contratos. Às vezes, multas, eu já ouvi casos de agregadores com multas absurdas, ou seja, você não recebe nenhum adiantamento para assinar com esse agregador, Sim, com esse distribuidor digital, e ali ele já coloca que você está concedendo para ele toda a exclusividade, não só daquele produto que você está entregando, mas para qualquer produto que você grave, no passado ou no futuro, ou seja, você já está ali nossa. amarrando toda a sua obra. E aí são contratos, às vezes, de 3 anos. Então, se você quiser sair desse contrato, aí você vai descobrir que existem multas nesse contrato. E que não é tão Sim. fácil assim você sair. Ou seja, o cara não te deu dinheiro nenhum. Ele não investe em marketing no seu produto. Ou seja, Ele é você teu, que trabalha isso ele é teu parceiro só no lucro, né? e você fica amarrado. Eu acho isso um absurdo. Eu Sim. acho isso um absurdo. Então, é ficar ligado nesses detalhes, é buscar informação. Hoje o universo, é isso que você falou, né? Hoje a informação está aí, basta você acessar. Está ligado em lives como essa que você está promovendo, cursos, que eu sei que você vai fazer curso também, não é isso? Sim, vai ter curso aí. Depois a gente vai. Tem um festival Tum, vários festivais eu participo, né? E não sou apenas eu, tem outros profissionais que fazem isso, de disseminar informação para que o autor e o artista possa ter uma carreira saudável, né? Que eu acho que é o mais importante. Maravilha. Pois é muito importante, Guta, você estar aqui falando pra gente. Até quer dizer, pessoal, tá muito boa essa live, né? Quem tá aí, tem muitos músicos, produtores, chama os amigos, a gente tá na metade da live. Quem tá gostando, dá um salve, aproveita, chama aquele teu Tá aqui, amigo. ó, tá aqui, ó, Pepe Vento. Absurdo mesmo. Para colocar minhas músicas na plataforma, sou fui obrigada a assinar esse contrato de 3 anos. Não vou falar o nome da distribuidora, mas é isso aí. Mas não é só essa, não. Tem outras também. Então, é ficar ligado, é negociar. Se for para ser assim, é melhor não assinar. É um preço muito alto. É verdade. Porque é aquilo, né, Guta? Quer dizer, ele não banca nada, ele não divide contigo nada o custo de construção do produto, ele não te adianta nada, mas se der certo, ele ganha e ganha muito em cima da tua obra. Então, acho Exatamente. que E não te buscar dá o. nada, não dá dinheiro nenhum. Exatamente, é parceiro só do lucro, né? Então, aí aí perguntam às vezes para mim assim: o que é melhor? Eu assinar com um agregador ou assinar com uma gravadora? Tem gente que tem horror à gravadora major, né? Fala, eu vou Sim, assinar com o Sony, com o Universal, imagina, parece que está vendendo alma para o diabo, né? Então, como sim. é que você faz a conta?
Qual é a conta que você faz na hora que você vai assinar um contrato desse? Não precisa ser uma major, pode ser um selo. É Claro. entender o que vai ser investido no seu produto. Porque o que a gente tem hoje, a internet é muito democrática. Qualquer um pode entrar lá na CD Baby, no Muse, tem várias plataformas, TuneCore, tem aqui, tem no exterior, tem tudo quanto é plataforma para você chegar. Chegar nos DSPs, são os serviços de música, não é o Uhum. problema, você sobe. Mas como é que você identifica qual seria o seu melhor deal? Porque o que a gente tem é esse long tail, que a gente chama cauda longa. Muito Sim. produto, muita música. Tem gente que falou para mim que é um agregador que fala que sobe 1.000 e poucas músicas por dia. Se é que esse número já não subiu. Então, qual é a diferença? É o que esse agregador, ou esse selo, poderá fazer por você para que você não esteja na cauda longa. Sim. Então, o que vai ser investido? Se o selo ou se o agregador não vai investir nada em você, que pelo menos você tenha um adiantamento para você mesmo fazer o seu marketing. Aí vai Sim. estudar, né? Porque hoje não é só cantar e compor. Tem que aprender um pouco, vai fazer curso, vai fazer o curso do Tool, vai aprender a fazer Mudou. marketing digital. É. Exatamente. Então, é entender como é que você sai do long tail, da cauda longa, e ampliar a sua audiência. Tem que ter audiência. Se um artista chega para você, quer lançar um disco que não tem audiência, vai lá atrás. Começa na audiência. Você tem que ter quem ouça a sua música. Só sua mãe e seu pai não vai rolar, entendeu? Então é começar naquela coisa do bairro, vai ampliando, 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 porque sem audiência você não vai chegar a lugar nenhum. É trabalho de formiguinha, mas isso é uma coisa básica para ter sucesso, né? É realmente trabalhar a tua base de fãs. Isso é fundamental, né? E também Exatamente. Aí tá. quando você Pode assina com falar, uma Gabi. gravadora, qual é a diferença? Ele vai ter capilaridade, ele vai te colocar em lugares que você ainda não chegou. Isso quando você já está num certo estágio como artista. Então, de novo, voltando, o que eu devo fazer? Um agregador ou um selo? Depende, cada caso é um caso. Uhum. É verdade, é verdade. Guta, Daisy Tecladista está perguntando aqui se após 70 anos da morte, né, dos autores das obras, se isso vale ainda ou não vale? A obra fica Vale, valendo? claro. Não, direito moral não termina, né? O crédito você tem que dar sempre. O que muda é que você não precisa pagar para utilizar a obra, tá? E como é que funciona? Você tem que entender quando morreu o autor, contar 70 anos, né, em janeiro subsequente ao ano da morte, entender quantos autores tem a música, né? Sim. Porque, por exemplo, um determinado autor morreu, a música, mas aí ele tem um parceiro, e o parceiro daquela obra ainda não morreu, morreu não tem 70 anos, então você tem que analisar bem isso. Um outro exemplo, por exemplo, o outro exemplo que eu tenho, que é bem interessante. Parabéns para você. Parabéns para você é uma música americana, né? Nos Estados Unidos, Parabéns para você é domínio público. Aqui no Brasil não é. Porque aqui no Brasil é a versão em português e não tem 70 anos ainda da morte das autoras. Acho que eram duas irmãs, alguma coisa nesse sentido. Então, até Nossa. isso, você entender que se você gravar Parabéns para você em português, você tem que pedir autorização para o Warner Chappell. Agora, se você cantar em inglês, tem domínio público. Olha que interessante. Nossa, que caso esse, que causo, né? Tem isso também, direito autoral. Muito, muito interessante. E Guta, me diz uma coisa, para quem está ligado a alguma sociedade ou associação, né? Quem faz a cobrança dos direitos é o ECAD, Sim, né? o órgão E, oficial estabelecido em lei, sim. isso. E aí, no caso das editoras e tal, como é que é feita essa cobrança? É Essa através da distribuição. essa distribuição e cobrança. Assim, a forma mais oficial, a forma, como é que, vamos dizer, aquela pessoa que tem muita audiência, como é que ela vai ter certeza, quais são os relatórios, dá um norte pra gente nisso aí, por favor. Então, o ECAD, ele arrecada, né, dos usuários de que rádio, TV, enfim, arrecada, recebe esse dinheiro e repassa para os autores, para as editoras, da parte autoral,
para o produtor fonográfico, músico executante, intérprete, parte de execução pública que eu estou falando, tá? Tá. Existe um percentual que eu tenho que decorar essas coisas, né? 2/3 para o autoral, 1/3 para o direito conexo, para a parte de gravação. Desses direitos, eu vou ter que colar, porque eu não sei de cor. Eu acho que é 40. Eu vou ter que. Você não fez esse. A gente não falou sobre isso antes. Como eu não trabalho diretamente com execução pública no meu dia a dia, eu nunca decoro essas coisas, mas eu posso ver aqui no site da UBC ou da Abramos, que geralmente eu tiro uma colinha deles. Mas também a gente não Eu precisa tenho. saber tudo, né, Guta? E ter tudo no HD, né? Não. Depois dos 40, gente, licenças poéticas, por favor. Não, eu deveria saber isso de cor, mas eu estou O guardando Gui outras coisas. escreveu O Gui está escrevendo? 41.7. 41.7. Eu vou pegar Obrigada, Gui. Eu nunca sei de cor, Aham. mas eu posso pegar aqui uma apresentação, que eu tenho um quadro que ele é muito bacana. E depois eu até mando para você colocar na sua rede, Ah, que legal. né? Porque para todo mundo entender essa distribuição. Também é interessante, se você quiser, depois uma pessoa para falar só da parte de execução pública. A gente tem vários profissionais bem bacanas para fazer essa. Como eu geralmente falo isso muito superficialmente. Vamos lá, o fonograma, SRC. 41,7 para o intérprete, né? Que é artista principal, banda, dupla, grupo. 16,6 para os músicos acompanhantes e 41,7 para o produtor fonográfico. Isso é da parte das gravações, tá? Direito conexo. O que é Certo. interessante ressaltar aqui é que, apesar de existir execução pública nos serviços de música, a parte conexa, ou seja, a parte das gravações, elas não estão sendo administradas pelo ECAD. Uhum. Então, essa parte do digital referente à execução pública, essa receita, remunera apenas os autores, os direitos autorais. Isso é bem interessante. Por quê? Porque hoje os músicos acompanhantes não estão recebendo de lugar nenhum essa parte dessa execução pública. Porque a Nossa. gravadora, ela só remunera o artista dentro daquele percentual que ela tem lá de contrato com o artista. O músico acompanhante, geralmente, ele recebe um FII, um cachê, quando ele está em estúdio, né, que a gente chama de conexo, ele assina um recibo, ele Uhum. recebe aquele dinheiro e não recebe mais nada. Em tese, ele receberia na execução pública. Então, essa é uma questão muito séria. O que eu soube recentemente, que a doutora Marisa Gandeman, que é uma mulher, desculpa, irmã do artista, né? Sim. Saxofonista maravilhoso, Léo Gandeman, super advogada, ela entrou com uma carta solicitando que esses direitos sejam pagos aos músicos acompanhantes. Essa carta foi endereçada ao BC e ao ECAD. Eu espero profundamente que ela consiga levar isso adiante. Tem assinatura de alguns músicos importantes. Então, esse é um problema que precisa ser equalizado, principalmente hoje em dia, com essa questão da pandemia, onde os recursos são tão escassos, né? Porque esses músicos geralmente fazem show, não estão recebendo dinheiro de show, não estão gravando, porque também não tem gravação nenhuma em estúdio. Então, a situação é bem crítica. Eu espero realmente que a doutora Marisa Gandeman consiga resolver essa questão, equalizar essa questão. Voltando, bom, a parte autoral 2/3, a parte conexa 1/3, a parte autoral, ok, tá? Quem tem as músicas cadastradas em sociedade estão recebendo os seus direitos da parte de execução pública
de uma forma normal. Maravilha. Quanta informação maravilhosa, Guta. Mas aí Às uma vezes até pergunta. eu tenho que parar, né, para pensar, porque é muita informação. Mas então, assim, ó, essa novidade agora da doutora ali da família do Léo Gandam e tal, Marisa de Gandhi. Marisa Gandam, que não está sendo pago, né? Que os músicos que executam a gravação teriam direito também aos direitos de execução. Aonde estaria esse valor? Isso foi repassado Não, para na o verdade, compositor ou... não, não. As gravadoras, quando elas fazem um acordo com os serviços de música, como Spotify, Deezer, na Uhum, verdade, ela está ali licenciando todos os direitos. entendi, Então, ela está recebendo toda a parte do direito conexo. entendi. A ProMúsica, a antiga BPD, e a ABMI, que são as duas associações que nós temos e que não controlam 100% de todos os fonogramas lançados no Brasil, enviaram uma notificação para o ECAD se abster de fazer a gestão desses direitos. Por isso que o ECAD não faz essa gestão. Entendi. E aí isso está, então, praticamente na mão das gravadoras e quem gravou isso de forma independente também nem sabe que tem essa possibilidade de remuneração. E nem vai receber, porque embora ele não faça parte nem da BMI nem da BPD, não tem nada que ele possa fazer para mudar isso. Nossa, pois é. Então aí essa é uma das coisas cabulosas do direito autoral, né? Que Sim, sim. realmente é muito velada ainda no mercado, né? E como é importante, aí você falou até da indicação de um profissional para outra temática, eu acho que a gente tem que fazer muitas lives, é um assunto complexo, né? Quer dizer, muitos cursos, lives, e sempre estar debatendo isso para poder colocar a luz e tentar, né, imagino que seja bastante difícil conseguir resolver essas questões, porque o mercado já fica meio que viciado, né, Guta? Acho que precisa Nessa expor o maior, sistemática, assim. sabe? Acho que precisa mais músicos estarem lá junto com a doutora Marisa, junto às suas sociedades, pleiteando esses direitos. Então, precisa ter informação de que tem esse direito para poder buscar, né, as suas receitas. Sim, sem dúvida. Mas vamos torcer aí, vamos acompanhar através da Guta, gente, para poder ver o que, que vai acontecer com esse caso aí. E tem Da... vários outros veículos também. A UBC tem uma newsletter muito interessante no site da UBC, vocês podem acessar. A Tem UBC, que é muita parceira do TUM informação. também. A UBC ela tem uma publicação incrível, com muita Sim, informação de qualidade. A UBC ela também tem um. Eu não trabalho para a UBC, não, tá, gente? É só porque eu sou admiradora do sim. trabalho que eles fazem. Então, também tem um canal no YouTube também com muita informação. A gente ainda não falou do ISRC. O ISRC é muito importante. Tem algumas agregadoras também que às vezes emitem ISRC para os selos. Isso é uma coisa errada. O ISRC é como se fosse uma identidade do fonograma, da gravação. Então, você, como proprietário, tem que emitir esse SRC, esse ISRC, você emite através da sua sociedade. Como produtor fonográfico, você tem acesso a um sistema para poder fazer esse cadastro, né? Onde você Que é uma cadastra o coisa nome. a mais que o registro da obra, né, Guta? E que Tem a muita ver com o gente, conexo. conhece, que muita gente não faz o registro do ISRC e depois acaba não podendo receber. Então, mais uma baita dica aí da Guta sobre ISRC. E A pessoa SRC é pode se muito informar sobre importante. isso nas associações, né, Guta? Sim, sem dúvida. E jamais deixar que um agregador emita o ISRC do seu fonograma. Sim, com certeza. Mas, Guta, a gente está indo para 45 minutos de live, está passando rápido. E eu não quero deixar de comentar, porque essa semana teve um caso polêmico aí nas redes sociais, que foi o caso do Thiago York e da Ana Vitória, né? Não posso deixar de falar nesse tema, que é realmente um conflito, né? Só que tem a ver com liberação de direito autoral,
Então, eu queria saber, eu acompanhei todo o caso, né? O Thiago aí veio a público nas redes fazer uma resposta, que a Ana Vitória, uma das meninas, comentou numa live que ele não estaria liberando elas para tocarem a música Trevo, elas queriam fazer uma releitura e um show com a música Trevo, e ele e eles, a música é dos dois, né? E elas teriam que pedir autorização para ele, e estão pedindo, e ele não quis liberar, e elas não vão poder. Então, eu queria saber se tu soube desse caso, se tu poderia esclarecer do teu ponto de vista o que que realmente está acontecendo ali, por que que elas não Sim. podem cantar a música ou executar a música que uma delas também compôs, qual foi a treta que deu aí Tem nisso até uma aí? Ana Clara aqui falando, eu estava esperando esse momento. Inclusive, ela, não sei se é autora, né? Porque o nome dela é Ana Clara, né? Eu Da, acho que da, essa Ana da... Clara é aqui de Floripa, eu acho que é a Ana Clara produtora. Eu acho, vamos ver. Na verdade, essa história eu fiquei muito impressionada, né? Como interesses outros podem atrapalhar a vida dos artistas e dos autores, que na verdade não tem nada a ver com as celeumas aí dos problemas dos artistas com os empresários. Sim, Essa música foi feita originariamente para elas, né? O Thiago York fazia parte do mesmo escritório sim. e ele era sócio do escritório. E, obviamente, se essa música foi feita para elas gravarem, eu não entendo por que que ele pode negar essa autorização. Eu acho isso um absurdo. Mas ele está respaldado em lei. Por quê? Porque a lei diz que para você gravar uma música, você precisa de uma autorização. Ela só tem 50% da autoria, os outros 50% é dele. Bah, É é um- questionável isso. Assim, é um problema muito sério. Eu até estou conversando, Guilherme, Alê também, do Sul. Eu tenho conversado assim com alguns advogados, até porque eu estou super sem tempo, porque essa coisa de sim. pandemia, parece que a gente está trabalhando em pandemia, Mais, né? né? Porque É, é muito incêndio para apagar o tempo todo. Então, eu não sem tive dúvida. tempo para buscar jurisprudência, se existe alguma jurisprudência, alguma decisão sobre isso. Mas eu acho que ele não tem motivos para negar isso, a não ser o motivo dele com relação ao empresário, porque Sim, parece que ele saiu do escritório e não saiu muito feliz com o acordo que ele fez. Mas a pergunta que fica é o que que as meninas têm a ver com isso? Obviamente, elas exatamente. fazem parte do escritório quando as artistas ganham. Obviamente, o empresário também ganha. Mas a música foi feita para elas, ela é coautora da música, a gente não faz o menor sentido isso. E não executar, ele também não fatura. Mas eu acho que o problema dele não é esse, o problema dele é impedir que o empresário ganhe dinheiro em cima dessas obras que ele criou um dia. Então, Exato. ali foi algum atrito, alguma. Eu acho que o Thiago York ele já começou com esse atrito, ou com esses atritos, antes dele entrar nesse período sabático dele, Sim, né? Não sei nem se isso foi o causador desse desse período período. sabático. Sim, Mas quando ele voltou também, parece que também ele não voltou muito bem, porque esse disco que foi lançado, o acústico dele MTV, parece que também foi uma coisa meio truncada em termos de negociação com gravadoras. Parece que ele estava negociando com duas gravadoras ao mesmo tempo. Eu não tenho certeza, foram informações que vieram assim, que eu peguei no ar. Mas, então, a coisa é meio conturbada mesmo. O que eu tenho pena é que elas tenham sido prejudicadas por uma história que elas não têm, elas são vítimas. exatamente. No final, elas são Essa vítimas. é, essa é a maior dor delas, porque, na verdade, elas disseram que já estão tentando desde 2 anos, quando começou o atrito do Thiago com o empresário, com o escritório, poder tocar as músicas que são delas também, né? E o Thiago Que eles fizeram juntos, né? Cadê fizeram o carinho juntos, dele por né? ela? Porque parece que foi ele que descobriu elas, né? Pois é, que eu saiba, né? Eu até conheço o pessoal e tal. Ele era sócio desse projeto, ele era padrinho. Ele era mais que sócio. Eu até fiz um show de um artista em novembro de 18, em São Paulo, no Shopping Vila Lobos. Eu produzi e elas estiveram lá. Elas estiveram lá com o pessoal do escritório e tal.
e ele era padrinho delas. Ele tem um carinho muito grande por elas, Cadê o mas cara? Pergunto, cadê esse pois carinho? é, o carinho é assim, cadê o carinho agora na hora de liberar, né? E elas querem trabalhar, elas querem produzir o show, elas querem tocar a música que elas compuseram também. Então fica uma atitude assim um pouco arbitrária dele, né? Infelizmente. Eu fico muito triste. E aí isso é importante perceber quando você grava, ou quando você compõe, a questão das amizades. Muitas vezes as pessoas não se preocupam em ter documentos assinados. Não estou falando que é esse caso, tá? Eu estou falando de outras coisas, né? Porque Uhum. todo mundo fala, não, meu amigo veio aqui no estúdio, gravou comigo, tá tudo certo. Aí não assina o Conexo, não tem tudo liberado, aí depois vai para uma gravadora grande, está com aquele material todo lá sem documentação, sem nada, assinado, tudo no verbal, tudo, não, meu amigo. Amigos, eles são amigos de fato, mas a questão financeira, a questão econômica, quando ela entra em jogo, você pode descobrir lado, é igual casamento, né? Meu Pois bem e é, meus bens. Você é, descobre um lado da pessoa que você foi casado a vida inteira e que você nunca viu, você só vê nesses momentos aí mais, né, mais drásticos, que aí você descobre a natureza do escorpião. Então, eu sempre é. falo, tenha tudo assinado, tem, sabe, conexo, participação. Às vezes, vem aqui no estúdio, vem gravar comigo. E É. aí o amigo grava, não tem um papel assinado, um contrato. Gente, não precisa ser nada elaborado. Assinou num caderno, colocou lá o acordo. Não vou te pagar nada, eu vou te pagar alguma coisa. Coloca para assinar. É. Eu acho que a gente tem que tirar dessa história toda uma lição, né? Embora eles tenham. Como é complicado, assim, né? Num caso. Porque eu tenho uma advogada que ela diz, né? A gente faz o contrato, né? Não é para quando dá certo. A gente faz o contrato para quando dá errado, né? O que que vai ter ali de cláusula para quando tiver uma divergência. Ou para E eu ficar acho que combinado, né? Que o que está para ficar combinado não combinado está também. caro. É. É. E Guta, você falou uma coisa que para mim foi muito marcante no início da live, né? Que a obra é um patrimônio, né? Então, se a Sim, gente for sim. pensar que a obra é um patrimônio, que pode ser deixado como herança também, né? E aí me lembra a fala do meu amigo Patinete, que foi um dos produtores do início da carreira da Elis, que teve aqui semana passada. Ele fala, né? Que como ele é uma pessoa já mais madura, que ele cansa de atender as viúvas, né, dos compositores gaúchos e tal, que assim que um ou outro, né, enfim, passa, né, para outra fase espiritual, elas estão lá para receber os direitos. Então, para a gente pensar bem realmente como um patrimônio, como um carro, como um terreno, como um imóvel que a gente compra e ter todo o carinho, porque qualquer música pode a qualquer momento, dependendo, parar na mão de alguém que tem uma rede que possa lançar e ser um enorme sucesso. E hoje, com as redes sociais, né? Quantas e quantas bandas, a Lineker foi uma, fez um clipe lá há anos atrás, no interior de São Paulo, e ali estourou com uma música e tá aí até hoje no mercado, muito bem, obrigada, né? E eu ouço esse clipe até hoje, eu amo. É fantástico, né? Então, assim, é Sim. possível, então tem que estar tudo realmente redondinho. Mas muito bom, muito esclarecedor, Guta. Você acha que é possível que tenha alguma, então, jurisprudência, alguma coisa que possa trazer o direito de uso caso o Thiago continue ainda empombando em negar o acesso às músicas para as meninas? Esse caso específico, eu não me debrucei. Realmente, a única coisa que eu percebo é que eu acho que daria para fazer alguma coisa ali no sentido legal, sabe? Promover uma ação, sei lá, uma liminar para essa gravação. Eu acredito, mas eu não me debrucei. Na verdade, eu não tenho nenhum interesse nesse caso. Eu só Sim, fiquei meio elucubrando o que eu faria no lugar delas para poder gravar essa música, porque eu fiquei muito. Eu tenho essa coisa, né? Como eu sou apaixonada pelo que eu faço, então às vezes eu tomo as dores do artista. Até porque eu sei sim, que Thiago Arque provavelmente não é uma má pessoa, né? Estou falando de Thiago Arque, claro, artista. Ele deve estar muito claro. magoado por alguma coisa muito forte que aconteceu ali. Mas, poxa, punir as meninas com isso, eu realmente fico muito triste. Quem sabe ele não consegue encontrar uma pessoa que coloque uma luz assim no caminho dele para ver o que ele está fazendo. É muito egoísta e é muito errado. Sim.
Com certeza. É isso aí. Temos que tentar dissolver esse conflito. Tomara que o Thiago realmente tenha um despertar aí para poder resolver isso da melhor forma, entender que isso é um problema jurídico dele com o empresário, com o escritório, e que tudo que ele tiver aí para buscar, para resolver, é parte das meninas, né? E que elas Porque na não. verdade a parte autoral dele ele vai continuar recebendo, elas vão gravar, eles vão receber, E inclusive se isso não foi falado receber, por tem como elas. cobrar judicialmente. Não, mas ele tem editora, É, ele tem quem cuide dos interesses dele, e esse não é o problema. Ou seja, sim, não com seria elas certeza. gravar e ele deixar de receber, isso não aconteceria. Não é Então, isso, então fica aí. então a Thiago, questão não querido, pode ser, a questão não pode ser direito moral, já que ele fez a música para elas, e a questão também não pode ser econômica financeira, porque ele vai receber o direito. Então, qual é por a que questão? negar, né? Porque é negar. A questão é o empresário, enfim, é É isso. verdade. Guta, querida, muito bom te ouvir. Estamos nos encaminhando para o final da live. O pessoal adorou, estamos com uma audiência boa, né? Vários comentários. Pessoal, quem gostou, dá um salve aí. Curte lá as redes sociais da nossa querida Guta, revê a live. Ela falou aí de diversos projetos que ela participa e gera notícia, parceiros, né? A Guta segue aqui conosco também na parceria. Imagina se a gente vai querer desgrudar dessa Ah, não, fofura. a gente não. Né, Guta? Inteligente e super atuante no mercado. E a Guta é minha parceira, parceira do Léo Feijó, no curso de Música e Negócios, né, Guta? Conta um pouquinho aí pro pessoal. A gente tem esse curso, que é um curso que já tem, salvo engano, Obrigada, 14 gente. anos. É um curso incrível. E nós estamos até com uma promoção lá no Música Copyright Tecnologia, bolsa de 60%. Tem lá um cupom que eu não sei de cor, mas me manda um DM no Instagram, ou segue ali no MCT no Instagram também, que tem lá o código, tem um prazo, mas eu acho que ainda há tempo. É um curso Há bem tempo, há tempo. interessante, porque são vários professores profissionais no mercado. Então, vai ter essa coisa profunda da execução pública, que eu não domino sempre. Você vê que eu não sei de cor, mas eu tenho minhas fontes, entendo como é que é o procedimento. Essa coisa, agora que é esse momento escasso, falta de dinheiro, é bom conversar sempre com a sociedade, ver se tem alguma coisa retida, isso é muito importante. Então, assim, o curso é bem bacana, muitos profissionais. Muito legal. Então, gente, quem quiser ouvir mais a Guta falar, ela faz parte aí do time do curso de Música e Negócios EAD, porque esse curso nosso querido amigo Léo Feijó idealizou há 8 anos atrás, pioneiro no mercado, e agora é pioneiro no mercado de EAD, uma capacitação completa, com planejamento estratégico, um monte de coisa legal para você decolar a sua carreira. E a gente está na pandemia, mas a pandemia vai acabar. Então aproveita esse tempo para estudar. Ela falou aí de um super desconto que está rolando, tá? E eu também, em breve, gente, vou estar lançando um curso aí de produção. Aguardem nas redes, está Estou saindo aí. esperando ansiosamente. Já já vai estar rolando, porque a gente precisa realmente, né, Guta? A gente que tem um pouco mais de experiência de vida e de carreira, passar conhecimento para a nova geração e ajudar na formação da cadeia produtiva da música, para a nossa música estar cada vez mais profissionalizada e ver a galera aí decolando, faturando e se realizando, trabalhando com o que a gente mais ama, que é a música. Sem dúvida, essa é a ideia. Guta, querida, meu muitíssimo obrigada pela tua dedicação de tempo. O pessoal adorou a live. Eu que Amanhã vai estar agradeço. no IGTV. É uma honra, um prazer enorme estar contigo e dedicando uma hora do teu tempo. Já é tarde, quase 10 da noite. Foi maravilhoso e esclarecedor para mim também. Que a deusa te dê muita sabedoria, muita energia, muita paz, muito amor nesse tempo de pandemia, equilíbrio para as nossas vidas, para a Para sua, nós. para de Sem todos que dúvida. estão aqui, para que a gente possa seguir e vencer essa crise juntos pela música, que a gente já já, em breve, quando voltar, gente, a gente vai ter o Toon Sound aqui em Floripa, e a Guta é nossa convidada para vir falar presencialmente no Toon Sound Festival. Vou amar. Eu quero agradecer a sua audiência, cheio de amigos da indústria. Olha que interessante. Bom saber que vocês estão acordados essa hora, procurando É, informações. Todos ligados. Muito bom. muito bom, a Guta que já foi convidada para vir no Toon, não teve agenda. Quando eu fechar a data, Guta, você vai ser a primeira que eu vou avisar. Vou bloquear. Deixa Você comigo. não Estamos pode, juntas. você não pode deixar de vir para Floripa
conhecer a nossa turma toda aqui, toda a nossa cadeia da música do sul do Brasil. Uma Vai ser um boa prazer, meu amor. noite. Obrigada, querida, adorei. Uma boa Também. noite para você, bom descanso. E para todos vocês, gente, muito Boa noite. obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um beijo Obrigada. grande. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.